Aleluia. Boa noite, graça e paz. Obrigado, Ministério de Louvor. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Você está pronto? O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é digno, irmãos, de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Você concorda comigo? Amém. Aleluia. Então, vamos orar? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esse momento, Pai, de adoração ao Senhor, por esse momento de aprendizagem. Nos leva, Pai, aleluia, ao entendimento. Abre as mentes nessa hora. Desde já nós repreendemos todo o cansaço, todo o sono, toda a enfermidade, toda a dor que tiver no seu corpo vai desaparecer agora, em nome de Jesus. Amém? Para que você fique atento, amém, a tudo que nós vamos estar falando nessa noite. Amém, irmãos? Deus, Ele é bom. Você concorda comigo? Vocês estão fracos, viu? Deus é bom. Aleluia. Deus, Ele é bom. Esse mês de dezembro nós estamos falando, né, nas escolas bíblicas sobre oferta, né? Sobre os dízimos e as ofertas, amém? Não é sobre isso que estamos falando? Então, vamos falar sobre isso? Amém, irmãos? Você vai dizer de novo, Rita, de novo, por quê? Para que a gente seja despertado, irmãos, acerca de coisas. Amém? Quero agradecer a Deus, porque se não fosse Ele, eu e você não estaremos aqui para estar falando, né, sobre as coisas dEle. Agradecer ao nosso pastor Marcelo e a ministra Rita Santos pela confiança. Amém? Sabe, irmãos, às vezes nós... vamos falar sobre dízimo, vamos falar sobre ofertas também. Muitas vezes nós nos pegamos, muitas vezes, né, olhamos para nossos recursos, né, e naturais, e muitas vezes ficamos nos questionando acerca de coisas. Senhor, por que não chegou? Senhor, por que eu não estou prosperando? Senhor, e agora? Senhor, aí apresenta as contas a Deus, né? Nem assim, irmão, você faz assim, né? Mas eu creio, sabe, queridos, que nós estamos avançando. E vai chegar um tempo, irmãos, em nossas vidas, um tempo de amadurecimento, que não vai faltar, sabe, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é eficaz. E quando a gente pega o Salmo 23, eu estava lendo o Salmo 23 e aí ficou aquilo assim na minha mente, né? O Senhor é meu pastor. Tem uma versão que diz: nada me faltará. E algo que fala a respeito do futuro. Faltará, nada faltará. O que o Senhor está dizendo? Você será suprido sempre. Nada faltará. É lá na frente, sabe? O Senhor já está falando do seu futuro. Não vai faltar, irmãos. Não vai faltar. É uma garantia e a gente precisa, sabe, pegar... Obrigada, irmãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se a palavra me diz, a gente começa a pegar a palavra e a gente precisa pensar sobre aquilo que está escrito. Porque senão você vai ler, vai pegar outro livro e vai ler de novo da Bíblia e talvez você não absorva aquilo que está escrito. Talvez você não fique remoendo, sabe? Eu gosto de remoer a palavra. Eu gosto de remoer a palavra, eu gosto de ficar lendo e fico pensando sobre aquilo que está escrito. E quando eu estava lendo esse Salmo 23, me veio assim: faltará, nada me faltará. Ele está dizendo que eu sou suprida sempre. Em todo o tempo que eu estiver aqui nessa terra, eu serei suprida. Porque Ele está falando de algo do futuro, para sempre, não vai faltar. Aleluia. Deus, Ele é bom, irmãos. E a gente vê, eu acredito que na Verbo não, mas em outras, às vezes em algumas denominações, alguns irmãos fazem uma confusão mental, meu Deus do céu, a respeito de devolvo o dízimo, não devolvo. Gente, quando começa esse pensamento para essa pessoa, ela não quer dar.
ela ainda está com a mão fechada. É mão de figa, não quer dar. Sabe? Por quê? Porque aí nós vamos lá para João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus, ele começou dando. E ele deu o que ele tinha de mais precioso. Ele se entregou ele mesmo. Ele mesmo veio. Sabe? Ele mesmo veio como um filho, né? Jesus. Ele deu o que tinha de mais precioso, o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos substituir, para nos salvar. Aleluia! Maior oferta de amor, Jesus, ele se entregou por nós. Então ninguém supera Deus em dar. Deus nos deu e nos dá todos os dias o fôlego de vida. E a gente começa a pensar sobre isso. O Senhor, ele me deu o fôlego de vida. Sabe? Se não fosse esse fôlego de vida, a gente não estaria aqui. Estaríamos mortos. Quem pode acrescentar um dia em sua vida? Quem pode acrescentar algumas horas em sua vida? Ninguém, irmãos, a não ser Deus. Quem consegue contar os fios de cabelo que tem na cabeça? Só Deus sabe. E as estrelas, céus, quantas são? Infinitas. Mas Deus sabe. Sabe, então a gente começa a entender que tudo depende de Deus. Tudo é por causa dele, é para ele, é por ele, irmãos. E dízimo, irmãos, é um ato de gratidão a Deus. É um ato de generosidade a Deus, de reconhecimento a Deus, em saber que você levantou de manhã porque Ele lhe deu o fôlego da vida, em saber que Ele te deu forças para você levantar da sua cama, te deu energia para você ir trabalhar, mesmo sem vontade, às vezes desanimado diante de tantas coisas. Mas Ele te leva, e saber muitas vezes, porque tem pessoas em alguns lugares onde está trabalhando, que ela sabe que por ela não estaria ali, mas ela entende que foi Deus que a colocou naquele lugar. Para quê? Qual o propósito de você estar naquele lugar onde você trabalha? Falar dele, levar as boas novas dele. Em troca você ganha dinheiro para você pagar suas contas. Aleluia, irmãos. E aí Ele faz aquela multiplicação, né? No final do mês, sei lá, quando você vai pagar suas contas, você faz, olha, ainda sobrou. Só sobra na mão do generoso. Só sobra na mão do fiel, irmãos. Sabe? Quem não é generoso, quem não é fiel, não sobra não. A Bíblia fala que aquele que guarda é por pura perda. Está escrito. Amém? E eu coloquei, né, uma pergunta: por que eu devo dizimar? Por quê? Se pergunte, por que eu devo dizimar, né? Porque tem pessoas que fazem esse questionamento do dízimo. Por que eu devo dizimar? Porque eu reconheço que a minha fonte é o Senhor. Por gratidão, para honrá-lo, porque confio nele. Irmãos, só devolve, não é paga nem dá, é devolver, porque você devolve aquilo de tudo, de todas as suas riquezas, diga amém, né? De todos os milhões que você tem, você só devolve a 10ª parte, é uma primícia, e tem que ser a primeira coisa, sabe? O primeiro valor a ser separado é o dízimo, e a gente precisa colocar isso bem em prática, sabe? Às vezes você está tão preocupado com as contas, que vai pagar a primeira conta, e depois, ai meu Deus, esqueci, o dízimo. Mas que tem aquelas pessoas que, e a gente tem que ser assim, separa logo, entrou o dinheiro, separa. Não, esse aqui é do Senhor, esse não é meu, esse é de Deus. Aleluia. Separa logo aquilo que é do Senhor. Então, porque você reconhece que se não fosse Ele, você não teria nada. Mas é por causa dEle e por Ele, eu confio nele, e Ele confia em mim, que Ele diz, ó, fica com 90%, só devolva 10%.
Sabe, irmãos, é isso. É confiar no Senhor. Lá em Provérbios 3, verso 5, a gente já conhece bastante esse versículo, que fala, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. Só devolve dízimo e só oferta ao Senhor quem confia nele de todo o coração. Por quê? Porque senão não vai devolver. Vai ficar com medo. E medo é um espírito. Não vou devolver. Deixa eu primeiro ver aqui as contas. Faz aquelas contas, irmão, quando você começa a fazer aquela conta, meu Deus. Né? A conta ela cresce, ela começa a crescer. Se você começa a fazer muita conta, eu sei que a gente precisa ser organizado. Eu entendo que você precisa, né, separar, cuidar das suas finanças. A gente tem aprendido muito sobre isso, né, de cuidar das finanças, que é algo que pega muito de nós, é a questão financeira. A gente entende que a gente precisa fazer uma reserva e guardar um valor. Não, irmãos, um valor, porque se ficar doente... Porque tem gente que tem essa mentalidade. Eu vou guardar, porque se eu ficar doente, não, eu vou guardar esse dinheiro para eu usufruir dele com alguma coisa que eu vou comprar para mim, que eu preciso. Vou guardar aqui. Mas não com aquele pensamento, e se eu ficar doente? Eu sei que isso acontece. Eu sei que essas coisas podem acontecer, emergências acontecem, sabe, irmãos? Ou para uma emergência mesmo, deixa ali reservado. Mas aquela pessoa que confia no Senhor, ela vai fazer tudo isso e ainda vai acontecer uma mágica no final do mês. Vai sobrar. Diga amém. Para poder acontecer. Tem pessoas que acontecem, sabe? E realmente não é uma questão de quanto recebemos, de quanto ganhamos, mas é de como fazemos. Verdadeiramente é isso. Amém? Então, e o versículo termina: e não te estribes no teu próprio entendimento. Se a gente começar a viver muito pelo racional, e ainda hoje eu conversava com uma colega de trabalho sobre isso, eu disse: não fique muito no racional não. Você é crente, você é filha de Deus. Pensa no sobrenatural. A gente tem que viver o sobrenatural, irmãos. Se a gente for muito para a linha do lógico, você deixa de ser espiritual. Eu sei que tem coisa que a gente tem que ir para o racional mesmo. Matemática é racional. Mas a matemática de Deus é espiritual. Ela multiplica. Amém. Sabemos que 2 mais 2 são 4. Mas com Deus pode ser 200. Sabe, irmãos? É isso. É confiar no Senhor e não em nós mesmos. No verso 9 ainda de Provérbios, né? Vamos ler o 9 e o 10. Ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos, olha, todos, de tudo, de todos os seus ganhos, de tudo aquilo que você recebe. Eu sei que para aquele que é nascido de novo, às vezes não entende muito, e ele pergunta mesmo. E é bom perguntar para quem é nascido de novo: como é que eu vou fazer isso, Rita? Quando fala de 10%, é da onde? É do líquido? Muita gente pensa que fala que é o líquido, né? Mas é do bruto, irmãos. O líquido já levou a parte da previdência, do vale transporte, da alimentação, do plano de saúde, do adiantamento de salário. E aí vai sobrar o que mesmo? Você entende que é do bruto, que é do contratual, mais os outros eventos que você recebe, as horas extras, dos adicionais, né? E por aí vai, das gratificações. Então tudo isso faz parte, irmãos, de tudo aquilo que nós recebemos. Da herança que você recebe todo mês, uma mesada. Amém? Você não fica alegre com isso, não? De uma herança, de repente alguém chega... Eu não vou nem mais dizer um telegrama, pode até chegar um telegrama. Quem tem recebido telegrama? Nunca mais eu recebi, mas eu quero receber. Um e-mail, antigamente era telegrama, né? Um e-mail no seu nome dizendo: compareça no banco tal, gerente quer falar com você. Se você não está devendo nada no banco, você não precisa tremer. Né? Se você não deve, nem tenho conta nesse banco, não estou devendo lá, então eu vou.
E de repente o gerente te chama, ele serve um cafezinho, você já fica um pouco assustado e pergunta se você quer uma água. E ele diz: olha, senhor fulano, senhora fulana, tem um parente seu. Você vai dizer: quem? Fulano. Aí você fica assim: meu Deus, quem é esse? Deixou uma herança para você. E aí? Diga glória a Deus. Irmãos, tudo pode acontecer, irmãos. Tudo pode acontecer. Amém? Você tem que ficar pronto para os inesperados de Deus. Você tem que estar pronto, né, para o impossível de Deus acontecer. Se você é fiel no seu dízimo, fidelidade é o quê? É sempre, né? Fiel, fidelidade, ato contínuo, né? Vem de fidelização, de fidelizar. Então, porque tem pessoas que elas não são fiéis no dízimos. Você sabia disso? Elas são flutuantes. Não devolve todo mês, não. Então, por isso eu estou falando de fiel. O fiel, ele devolve todo mês. Ou de 15 em 15. Toda semana. Depende. Tem pessoas que devolvem o dízimo semanal. Tem pessoas que são quinzenais. Tem pessoas que são diário. Né? Cada um tem a sua forma. Mas o mais importante é ser fiel diante de Deus. Amém? Cadê os fiéis? Amém. Graças a Deus, todo mundo levantou a mão. Tem que ser fiel. Amém? A gente vai falar de generosidade também. E eu tenho umas anotações aqui, que eu tenho um livro, Prosperidade Bíblica, que fala algumas coisas e eu fiz algumas anotações, né? O Senhor tem prazer em nossa prosperidade. Você sabia disso? Às vezes a gente fica se questionando, né, a respeito da nossa vida financeira. Quem nunca se questionou? Porque eu sou uma das primeiras. A gente se questiona, irmãos. Quando você começa a pensar: não, eu sou fiel. Depois você fala: não, mas eu também sou generoso. E também eu participo de tudo que tem na casa do Senhor. E o meu coração também é bom. Coração. Você sabia que tudo tem a ver, irmãos? É como é que eu estou. Eu estou amando ou eu estou amando pouco? O coração. Tudo vem da intenção do nosso coração. Como é que está o meu coração a respeito de dar? Quais são os planos que eu tenho a respeito do que Deus tem confiado em minhas mãos e do a mais que Ele vai confiar também em minhas mãos? O que eu vou fazer com essa riqueza? Eu vou comprar uma lancha? Eu vou comprar uma mansão? Não, eu vou comprar também uma casa lá na ilha e eu vou demorar um pouco de vir à igreja? Porque o coração da gente só quem conhece é Deus. A gente pode até falar o que a gente quiser, mas o que está lá no nosso íntimo, o Senhor, Ele já sabe. Não, os meus planos é que eu vou investir em orfanato. Eu vou dar mais na minha igreja. Eu quero ver minha igreja linda. Eu quero ver meus irmãos melhores. Eu quero dar cestas básicas. Sabe, irmãos, é o coração. E o Senhor, Ele começa a confiar mais em nós. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem prazer em que a gente viva bem. Se Ele diz que nada nos faltará, Ele está dizendo que por toda a nossa trajetória não vai faltar nada. Amém. Sempre teremos, irmãos. Amém. Então a gente tem que começar a entender o que a palavra diz ao nosso respeito, para que a gente venha alinhar como é que está a nossa vida. Às vezes somos fiéis, mas não somos generosos. Ou muitas vezes nós estamos amando muito. Temos que amar. Temos que cumprir os princípios da palavra. Tem tudo a ver comigo e com você. Por quê? Porque o seu coração e o meu coração tem que estar pronto para que na hora que o derramar acontecer, a multiplicação chegar, você já sabe o que é que você vai fazer. Porque Deus, Ele não vai entregar riqueza na mão de pessoas que não são generosas. Deus, Ele não vai confiar o a mais na mão de pessoas que o coração dela não está nas coisas de Deus. Vai? Falando de Deus, porque tem muita gente aí que não está com o coração no sonho e está cheio de dinheiro, né? Mas é a intenção do coração. Então, o Senhor tem prazer em nossa prosperidade. Por que não estamos prosperando ou comendo o melhor dessa terra? Você já se questionou a respeito disso?
A gente pensa, né? Eu acredito que todo mundo aqui pensa sobre, né? Leu a Bíblia, começa a ler a palavra, a gente começa a pensar sobre essas coisas, irmãos. Lá em Isaías diz que, se quiserdes e me ouvirdes, não é assim? Comereis o melhor desta terra. Então existe uma condição, é se eu quero. E o que eu quero? E ele diz também, e se obedecerdes, o que eu devo obedecer? Eu tenho que obedecer os princípios da palavra. Então, são essas coisas que o Senhor tem falado conosco. E a gente também, irmãos, na caminhada, obrigada, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Então o Senhor está falando de princípios, obediência, gratidão, honra. Sabe, irmãos, tem recompensa para essas coisas. Qual é a recompensa? Aqui nessa frase, nesse versículo. Qual é a recompensa? Você vai comer o melhor da terra, vai desfrutar do que a terra tem para nos oferecer. Não é verdade? Então a gente precisa pensar sobre e cumprir os princípios. Aleluia, e não vai faltar não, e vai chegar, e o a mais vai acontecer. A gente precisa confiar no Senhor, irmãos. Aleluia, para mim também, confiar no Senhor mais, sabe, irmãos? Aleluia. Lá no Gênesis 4, vamos lá? Gênesis 4, versículo 3. Aleluia. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O que está envolvido aqui nesse versículo? O coração de Abel. Qual foi a ação de Abel? Devolver o melhor. Ele pensou em dar o melhor ao Senhor. E o verso 5, o que é que diz? Mas Caim para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Por quê? Porque o coração dele não estava voltado, irmãos, para aquilo que ele estava fazendo. E a gente precisa o tempo todo estar conferindo como é que está nosso coração, como é que está a nossa vida, como é que estão seus pensamentos, o que é que você tem feito, sabe, irmãos? Para que você dizer, não, eu sei que aí é o inimigo que está tentando na minha vida, porque eu estou andando conforme os princípios. Aí a gente chega diante do Senhor e vai conversar com o Pai. Senhor, eu estou assim, 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 assim. Senhor, manda, porque a tua palavra me garante. Aleluia. Aí nós temos, né, até a ousadia de orar e falar, porque às vezes o Senhor, Ele está esperando que você fale. Se você está andando conforme a palavra, fale, declare a palavra. O Senhor diz que nada me faltará, não vai faltar. Abra as portas do armário, dá um de maluco que eu gosto disso. Abra as portas do armário e digo, comida chegando. Abra o freezer e declaro carne, peixe. Sabe, irmãos? Você tem que falar, irmãos, as coisas. Abre os armários, declara feijão, arroz, farinha, açúcar. Você tem que declarar o que você quer. Eu quero comer manteiga. Aí você fala até a marca. Você tem que ser ousado, abrir a geladeira e diga, tem iogurte, tem fruta, tem legume. Às vezes só tem vento. Mas precisamos declarar, irmãos. Abre as portas do guarda-roupa. Pega as roupas que não dá em você, que estejam boas. Está tudo lavadinho, cheiroso. Dá alguém, irmãos. Dá alguém o que não dá em você. E declara roupas novas, sapatos novos, bolsas novas, carteiras novas, cintos novos, perfumes, cremes. Sabe, irmãos? E chega. Por quê? Porque nada me faltará. Às vezes você está entulhando o guarda-roupa de roupa que você não vai vestir mais. Está entulhando a casa de coisas que você não usa. Aquela roupa que você quer guardar, porque quando você emagrecer 10 quilos,
porque foi de 1900 e bolinhas, e eu penso ainda que eu vou emagrecer 10 quilos, e que ainda vai me servir, mas já caiu da moda. Às vezes a moda até volta, mas é melhor você dar, porque chega algo mais atual, sabe? E é assim que Deus faz, irmãos. Declare. Amém. Aleluia. Seja ousado. Está devolvendo o seu dízimo? Você é generoso? Declare. Sofá chegando, móveis novos. Você tem que falar, irmãos. Aleluia. Ele quer nos fazer prosperar. Inteligência, emprego novo, novos negócios, novas ideias. Deixa eu ler um pouco para você. A vontade de Deus é nos prosperar. Amém. E seu propósito em nos prosperar é estender o seu reino por nosso intermédio. Amém. Entende o propósito? Qual o propósito? Expandir o reino através da minha vida e da sua vida. Irmãos, como é que a igreja de Deus vai avançar? Tem que ter dinheiro. Como é que socorremos quem está com fome? Você só vai lá e só vai orar? Amém. Mas não vai levar nem 1 quilo de alimento para essa pessoa? Quantas pessoas precisando lá fora que não tem a palavra que eu e você temos? Você vai guardar o dinheiro para quando morrer levar? Não dá para levar. Então a gente precisa dar para multiplicar. Alugar locais bem grandes, estádios, para fazer os cultos de milagres, porque eu creio dessa forma. E isso precisa de dinheiro. E onde está o dinheiro? Essas são fracas. Aonde está o dinheiro? Se você não declarar que está em seu bolso, na sua conta, em suas mãos, ele não vai chegar. Aleluia! Se você quer que o Senhor multiplique na sua vida, você precisa sair do racional e ir para o sobrenatural. E declarar. Se você quer mudança, cumpra os princípios, sirva ao Senhor com alegria e declare a palavra. Aleluia, só assim, irmãos. Aleluia. E o Senhor, Ele faz, porque Ele conhece o coração. Deus, Ele não tem problema nenhum em dar, porque Ele tinha de melhor, Ele deu. Então, se a motivação do seu coração é servi-lo com as coisas que Ele nos dá, estamos na disposição para a sua bênção maior. Está lá nesse livro. Amém? Então, você percebe que tudo está envolvido com o nosso coração? Se você conferiu tudo, mas ainda não aconteceu o sobrenatural, não se preocupe. Vai acontecer, porque vai chegar, porque o Senhor, Ele vai mandar, porque vai abrir as portas, irmãos. Não tem como. Está andando em obediência, vai chegar, vai acontecer. Aleluia! E quando chegar, você vai saber o que você vai fazer. Essa semana eu ouvi alguém dizer, perto de mim, no meu trabalho: eu não quero, se eu ganhar tantos milhões, eu só quero 1 milhão. Aí eu fiquei olhando. Deixa eu ver onde vai essa mentalidade aí. Aleluia. Eu disse, eu quero é tudo, porque eu sei muito bem o que eu vou fazer. Já está tudo esquematizado aqui. Aleluia, é a mentalidade, irmãos. É a mentalidade. Aleluia. Você pode? Eu posso. Você tem? Você vai dizer, no momento não, mas eu vou ter. É a expectativa. Aleluia, é a expectativa.
é como está o seu coração. Aleluia! Então, se chegar muitos milhões, eu já sei o que está tudo pronto. O que eu vou fazer? Muitas casas vão fechar e outras vão se abrir. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, amém? Então nós temos que estar à disposição dessa bênção maior que o Senhor tem para nós. Entregar o dízimo é um ato de fé e obediência, que eu já li com vocês, Provérbios 5. Amém? Provérbios 3, 5. Amém? Já li com vocês. Confiar em Deus. Não confiar em si mesmo, mas sim no Senhor. Aleluia! Vocês estão aprendendo alguma coisa? Amém. Aquele que não devolve o dízimo, rouba a Deus. Tem pessoas que ficam ofendidas às vezes quando a gente fala, né? Para não roubar a Deus. Porque falta entendimento, falta conhecimento. Mas aqui não falta conhecimento, não. A gente entende, irmãos, que quando não devolvemos, não é não pagamos, é não devolvemos, nós estamos ficando com aquilo que não é nosso, que é a parte do Senhor. Que está lá em Malaquias 3:8, né, que fala sobre não roubar ao Senhor. Amém? Dízimo você já sabe. O que é dízimo? É a 10ª parte. Do quê? De tudo que eu tenho. De todos os meus bens. De todos os meus recursos. O dízimo é da nova ou da antiga aliança? Eita, quem não gosta de devolver o dízimo, que rouba a Deus, gosta de ter essa discussão. Eu nem entro nessas discussões. Eu saio logo, não quero nem ouvir, que eu vou ouvir muita besteira. Não é assim? O dízimo é bíblico e neotestamentário. Todo crente, cristão, filho de Deus, tem o compromisso de devolver o dízimo. Não é obrigatório. Aí eita, que aqueles que não gostam de dar ficam, não é obrigatório, não é. Não é obrigatório, é uma atitude de gratidão. E aí, irmãos? Se algumas pessoas ouvirem isso, então se não é obrigatório, então não vou devolver. Coração que não gosta de dar, que não honra a Deus, que não é grato ao Senhor. Você entende uma coisa dessa? Aleluia! Deus é o dono de tudo, até das nossas vidas. Ele é o dono. Amém? Amém. Você pertence ao Senhor? Amém. Ele é o dono de tudo. Está lá no livro de Ageu. Ageu 2:8. Vamos ler, eu quero ler com você. Ageu 2:8. Todo mundo conhece essa passagem. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Eu faço uma pergunta. E quem é Deus? Quem é Deus? Meu Pai. Então meu Pai, o nosso Pai, é dono do ouro, da prata e do ouro e da prata, é dono das riquezas, é dono de tudo. Se Ele é dono de tudo e Ele é rico, você também é? Nós somos ricos. Não aceito crente dizer eu não tenho. Ou esquece de dizer eu sou rico. Eu sou rico das graças de Deus. Só fala isso. Eu sou rico, eu tenho dinheiro. Aí eu gosto de confundir as terras. Eu digo eu sou rica, tenho muito dinheiro, porque meu pai é Deus. Acabou, o problema é seu se você não acredita. Aleluia, irmãos. Se Deus é dono do ouro e da prata, eu também sou, também é minha. Pertence para mim. A riqueza dele é de você também, é sua também. Amém? Aleluia. Vamos lá para Lucas 16:1. Aleluia. Nós prestaremos contas ao Senhor, amém? Dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, acho que a gente leu até isso aqui essa semana. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Vamos lá, pode passar. Passo 2. Aleluia. E ele chamando, disse-lhe: que é isto que eu ouço de ti? Dá conta
dar contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Verso 3, acho que vai até aí. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Vá, bota aí o 4, por favor. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Deixa eu parar aí. Observe que o versículo 1 e o versículo 2 fala que aquele senhor, ele cobra do mordomo. E nós somos mordomos do Senhor, irmãos. As riquezas que são confiadas a nós, aí você pode pensar assim: que riquezas? Não, nós temos riquezas. O Senhor depositou em você coisas, habilidades, que isso se transforma em riquezas. O Senhor depositou e confiou a você coisas para que você venha fazer. E o Senhor também depositou dinheiro. Diga amém. Esse amém de vocês está fraco. Depositou dinheiro. Amém. Você tem que pegar pela fé, irmãos. Porque aquele mordomo foi confiado os bens daquele senhor. Mas chegou o dia que aquele senhor, ele chamou o mordomo para prestar contas. E ele foi encontrado em infidelidade diante do senhor dele. Como temos nos encontrado diante do Senhor? Com fidelidade ou com infidelidade? Sabe, irmãos? E a gente precisa pensar sobre essas coisas. Aleluia! Eu estou falando do dízimo. Eu estou falando da oferta. Por quê? Porque não vai vir o governo para sustentar a igreja. E quem sustenta a igreja somos nós. Amém? Amém. Aleluia! Então prestaremos contas, irmãos. Devemos demonstrar confiança no Senhor. Eu já li também com vocês, que está lá no livro de Provérbios. Aí eu vou ler algumas coisas que eu anotei desse livro. A bênção financeira de Deus é liberada quando se dizima, porque a primícia está sendo entregue ao Senhor. O que é primícia? Primeiras coisas, primeiros frutos. Sabe? Logo, ao dizimar, ao honrar a Deus, entregando a Ele as primícias, Abraão entrou completamente no plano financeiro e vontade de Deus para a sua vida, permitindo que Deus liberasse uma bênção grande e excedente nele por todo o seu futuro. Né? Abraão, ele devolveu o dízimo. Aleluia, o Senhor, ele ofertava a Deus os frutos das primeiras colheitas. Ele ofertava a Deus, né, os animais, os primeiros, sabe? Ele ofertava a Deus, ele honrava ao Senhor. O que foi que o Senhor fez? Multiplicou, abençoou. O Senhor abençoou a vida dele. Toda a descendência de Abraão foi abençoada. Não faltou para Jacó, para Isaac primeiro, né, que foi o filho de Abraão. Não faltou para Jacó e para toda a sua descendência, e nem para nós, irmãos. Amém. Aleluia, Deus, ele é bom. Aleluia. Então, uma bênção para todo o seu futuro. Da mesma maneira, da mesma forma, em Malaquias 3, eu quero ler com você, 3, versículo 7. O Senhor promete um grande liberar de bênção financeira para aquele que entrega o dízimo. Aleluia. Desde o dia de vossos pais... Não é 7 não, perdoe-me. É porque eu ia ler todo. Vamos lá. Mas vai até o 12, eu quero pular um pouquinho. Passe para frente aí, irmãos. Malaquias 3:10, vai para o 10, por favor. Trazei todos os dízimos, porque ali estava falando antes de quem rouba a Deus e tal, entendeu? A gente já tinha falado sobre isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos terminar o versículo? Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal. Gente, olha o que a palavra diz, uma bênção tal. Deus amou o mundo de tal
maneira. Por que a Bíblia diz que de tal maneira? Porque não encontrou uma palavra para que pudesse colocar naquele lugar. De tal maneira, tão grande, grandiosa, maravilhosa, poderosa, que ele se deu. Aqui diz a mesma coisa, uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Você entende que a prosperidade do Senhor, que a bênção do Senhor é de tal maneira em nossas vidas que vai derramar? Foi isso que aconteceu com Abraão, o pai da fé. E foi isso que aconteceu com toda a descendência dele, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de fome. Porque, irmãos, estações chegam, estações difíceis, chega, mas ela não pode durar para sempre. Dificuldades, elas vão bater em nossa porta, irmãos, mas não vai durar para sempre. A chuva, quando ela desce para a terra, ela não fica a vida toda. Ela tem um tempo, depois ela para. Não é assim? O sol, ele nasce, mas depois ele se recolhe. Já pensou o sol 24 horas? Seria muito calor, né? Aleluia! Mas a bênção do Senhor é de tal maneira que não teremos onde guardar. Então, se você não tem como guardar, você tem que dar. Você tem que chamar pessoas para você dividir. Aleluia! Amém? Então é isso que o Senhor fala. Se você entrega o dízimo com fé, como um filho de Abraão, Deus irá recompensar sua obediência da mesma maneira. Ele vai multiplicar. Ele vai fazer o sobrenatural. Quando você olha para o seu salário e você diz ao Senhor: Pai, eu só tenho isso aqui em mãos. Multiplica. Igual quando você faz o bolo. O fermento é que faz a multiplicação, né? Aí o Senhor vem e bota o fermento, multiplica. Aleluia, é assim que o Senhor faz. Ele não deixa faltar, irmãos. É por isso que nós precisamos confiar no que a palavra diz. Nada me faltará em toda a minha caminhada, em toda a minha trajetória. Não vai faltar. Aleluia. O dinheiro que precisamos não está na terra. Perdoe-me. Está na terra e não no céu. Deus não vai fazer chover dinheiro do céu. Só foi aqueles estrangeiros que jogaram no carnaval, né? Vários dólares, né? Mas foi da janela do hotel. Não foi Deus, foi os homens. Se ele fizer isso, o dinheiro seria falso. E Deus não é um falsificador. O que o Senhor quer dizer? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui eu tirei do livro de prosperidade bíblica, amém? O que ele quer dizer? O autor desse livro está querendo dizer com isso? Que o Senhor, ele vai nos dar sabedoria suficiente para que a gente possa retirar do próprio recurso da terra. Lembra que ele disse que se quiserdes e me ouvides, comereis o bem dessa terra? Você vai comer daqui dessa terra. Daquilo que você fizer, o Senhor, ele vai fazer a multiplicação na sua vida, irmãos. Ele vai abrir uma porta de negócio, ele vai mandar alguém te abençoar, ele vai te dar um bom trabalho, seja lá o que for, irmãos, ele vai fazer a multiplicação, ele vai mandar alguém chegar lá e bater mesmo assim, ó, tome aqui fulano, tome aqui fulana, sabe, irmãos? Mas a gente não pode ficar com essa expectativa de ficar esperando alguém bater na porta. Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar. Sabe, irmãos? E agradecer a Deus e honrar ao Senhor, e Ele faz a multiplicação. Amém? Aleluia. Lá em Lucas 6,38, fala, né? Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quando o homem dá a você, Deus está por detrás disso. Mas ainda assim, é o homem quem entrega. Então Deus vai usar alguém. Amém? Para abrir uma porta de trabalho, para te chamar para uma sociedade, para você fazer algo, vai te dar uma ideia. Aleluia, e Ele vai fazer, para confiar em você. Observe. O que foi que o Senhor fez com José? Né? Quando ele estava naquela prisão que
faraó, né, mandou tirá-lo, depois de não sei quantos anos lá que ele estava preso. Restituiu tudo a ele, não é isso? Mas antes de José ir para a prisão também, ele chegou como um escravo. Observaram as qualidades de José. Não foi assim? Potifar, se eu não estou enganada. Observou as qualidades de José e viu que ele era uma pessoa muito habilidosa. E a Bíblia fala que tudo que ele fazia prosperava. Que tudo que ele tocava quer dizer, tudo que ele estava ali cuidando, as coisas iam se multiplicando, as coisas ficavam melhores, né? Diz que até a prisão melhorou. Pense aí, irmãos. Melhorou quer dizer, ficou limpa, ficou organizada. Você pense, uma pessoa na prisão melhorou o ambiente. Então a prosperidade estava com ele, a bênção de Deus o acompanhava. Quando ele fala aqui, quando o autor diz que o Senhor está por detrás disso, né? Mas ainda assim é o homem quem entrega, é que o Senhor ele vai usar alguém para te enxergar e te chamar e te colocar lá em cima. Mas o tempo todo precisamos lembrar, quem fez isso? Deus. Quem fez isso só poderia ser o Senhor. Aleluia. Sabe, porque muitas vezes nós olhamos para nós, para os nossos recursos, vamos dizer, o estudo que temos, né? O bairro onde moramos, a quantidade de casas decimais que está lá na nossa conta bancária, no azul. Diga amém. Para não ficar no vermelho, no azul, com várias casas decimais, diga amém. De milhares em diante. Sabe, irmãos, a gente olha para nós e não enxergamos nada. Mas o Senhor, Ele olha para nós e Ele vê potencial. E Ele faz alguém olhar para você e enxergar um potencial que nem você mesmo se enxerga. Amém? Então o dinheiro de que precisamos está aqui. Deus não tem nenhum dinheiro no céu. Eles não precisam disso lá. E é verdade. Temos o direito de reivindicar tudo o que for preciso para as nossas necessidades serem supridas. E tudo o que for preciso para cumprir o seu plano para a nossa vida. Temos o direito, temos a autoridade, porque Jesus veio à terra e derrotou Satanás. Jesus veio destruir as obras do diabo. Então o que a gente precisa fazer muitas vezes é ter a atitude de abrir a boca e de falar e pegar os versículos, sabe, irmão? Pega a palavra. Você está andando em fidelidade diante de Deus, você é generoso na casa do Senhor, você tem toda a autoridade para declarar a palavra e dizer: eu não aceito isso, Satanás saia no nome de Jesus. Chame, abra as portas, olhe para os seus móveis e declare aquilo que você quer, porque o Senhor Ele faz. Chame um emprego novo, seja o que for, irmãos, o Senhor Ele faz, porque Ele é Deus, Ele manda, porque Ele é bom. Aleluia. Mas seja fiel ao Senhor, honre ao Senhor com tudo que o Senhor te dá. Aleluia. Mordomo, né? Que eu estava falando daquele mordomo, significa o quê? Aleluia, administrador ou governante da casa. Foi o que José foi o que aquele homem, como a gente leu aquela passagem ali em Lucas, que foi chamado para prestar conta daquilo que estava na mão, que não era dele, mas ele também ele podia usufruir daquilo, ele só não podia roubar, e ele roubou. Aleluia. Mordomo é um empregado doméstico, o chefe dos serviçais de uma casa, de uma casa grande, administrador dos bens. Aí eu botei até aqui entre parênteses, José do Egito, que foi o que eu falei com vocês. Sabe, irmãos? Então, é isso. O Senhor, Ele quer confiar mais a nós. Ele quer confiar mais. E você precisa se enxergar dessa forma. Que Deus, Ele coloca, Ele te capacita, irmãos. O Senhor, Ele nos capacita. E o que eu não poderia deixar de dizer, né? O dízimo deve ser entregue aonde? Na igreja onde você congrega. Não é no programa de TV. Não é em outra igreja, para outro pastor. Não é para usar o dízimo para abençoar nenhuma pessoa. É para devolver na casa do Senhor. Ah, mas minha igreja é milionária. Sim, mas você tem o dever de devolver o seu dízimo onde você congrega. E graças a Deus por a sua igreja ser milionária. Amém. Aleluia. Amém. Finalizando. O propósito de Deus é nos prosperar.
para que Ele possa cumprir, observe bem, os seus planos por intermédio de nós. Então é por intermédio de mim e de você que o plano de Deus vai se expandir nessa terra, vai se expandir nessa igreja, que o plano de Deus vai crescer e vai avançar. A gente precisa mudar a mentalidade, irmãos. Muda a mentalidade, os pensamentos. Tudo começa do seu pensamento. Se você acha que você não pode, você não vai poder nunca nada. Se você acha que não dá, você não vai sair nunca de onde você está. E esse pensamento não é de filho de Deus. Você precisa pensar como Deus pensa, e Deus só pensa em coisa. Eu não consigo pensar nada pequeno. Graças a Deus. Tudo meu é exagerado. Eu vou chegar lá, irmãos. Eu estou chegando lá. Amém. Vocês verão os sinais. E Gênesis 12:3 fala assim: abençoarei os que o abençoarem. E toda a descendência foi abençoada. Por onde ele passava, o lugar avançava e crescia. Assim é conosco. Aonde você chega, a bênção chega. Aonde você está, prospera. Aonde você está, avança. Aleluia, multiplica. Deus faz a multiplicação. Amém. Vocês foram abençoados, irmãos? Então eu agradeço, a minha oportunidade no nome de Jesus. Agradeço mais uma vez ao Senhor. Agradeço ao pastor Marcelo e à ministra Rita Santos pela confiança. Amém? Obrigada.